Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vou estar trazendo aqui agora nesse vídeo um corte do Flávio Dias lá do Atenção Vascaíno, na análise do Flávio Dias, mas quero também trazer aqui a minha opinião a respeito de mais um jogo do Vasco patético. Estou chegando agora de São Januário para gravar esse corte e trazer também a minha declaração aqui a respeito dessa partida. Um jogo fraquíssimo do Vasco, na minha opinião, um dos piores jogos da temporada. O time do Vasco abandonou de vez a competição. Eu acho um erro da diretoria abandonar um campeonato sul-americano. O Vasco está há tempos sem vencer um campeonato importante, nem nacional, muito menos internacional, para poder estar abandonando uma competição que, na minha opinião, é a segunda divisão da América do Sul, mas é um título sul-americano que dá uma vaga na Copa Libertadores da América. O Renato Gaúcho diz que a prioridade é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que o Vasco tem que contratar jogadores que pensem grande, isso e aquilo, e na minha opinião ele acaba com essa opinião do Renato, ele acaba fazendo com que o time do Vasco esteja pensando pequeno. Porque se você pensa que a prioridade é chegar aos 45 pontos, você não está lutando pelo título brasileiro, porque não tem condições, o elenco, muito menos pela Copa do Brasil. O Vasco vai pegar o Paysandu na Copa do Brasil, mas corre o risco de pegar o Flamengo, pegar o Fluminense, pegar o próprio Palmeiras na próxima fase da competição, já que pelo sorteio a escolha da próxima fase. Então eu acho que o Vasco tinha que priorizar a competição, mas agora também falar depois do resultado negativo é chover no molhado. O Vasco fez um jogo patético, como eu já falei, um primeiro tempo que jogadores que mostram a cada jogo que não tem condições de vestir a camisa do Vasco, JP, que a torcida engrandece de uma tal forma que não tem como entender. Esse cara nunca demonstrou nada dentro de campo. É certo que foi expulso injustamente. Eu estava lá no lance, eu vi, estava próximo, vi que ele nem falta fez, mas infelizmente acabou sendo expulso. Mas você vê que é um jogador muito limitado para jogar no time do Vasco. O próprio Brenner, que fez o gol, também não estava jogando nada. Spinelli, coitado, lutando. O time do Vasco, na verdade, achou um gol já no final do primeiro tempo, numa bonita jogada do Nuno, que também estava muito mal, fez um belo lançamento para o Puma Rodrigues, que cruzou para dentro da área e a bola acabou sobrando para o Brenner, que com oportunismo fez o gol. Não entendi a escalação do Renato Gaúcho colocando o Brenner e o Spinelli junto. Na minha opinião, os dois jogadores não têm condições de estar jogando junto desde o começo do jogo. São jogadores a menos para ajudar na marcação. O próprio Marino demonstrou que é um cara que está tendo as oportunidades, mas não pode vestir a camisa do Vasco. Foi um erro a contratação desse jogador. Pode até ser que lá na frente ele possa entregar alguma coisa para o Vasco, mas agora eu acredito que o Renato tem que começar a dar mais oportunidade para o Adson, já que ele falou que o Adson e o Marino lutam pela posição. Então, a minha análise superficial, porque a gente não tem muito tempo para estar falando aqui. Vamos então ver como é que foi a análise do Flávio Dias depois dessa partida. Vamos estar aqui reagindo. Valeu? A gente falar da arbitragem no jogo de hoje, é claro que a gente precisa falar. A arbitragem condicionou muito o andamento da partida. Mas é bom a gente lembrar uma coisa, e aí eu entro naquela discussão que eu brinquei aqui no pré-jogo e algumas pessoas não entenderam. Eu estava entre o Emerson e o Jean quanto à opinião, lá ele. Bom a gente sempre esclarecer isso. Porque o Emerson defende que o Vasco não deva poupar jogadores. E o Jean defende que o Vasco deva poupar jogadores. Concordo plenamente com o Emerson. Não tem que poupar ninguém. Olha, eu entendo
aqueles que defendem um time titular, porque o time reserva do Vasco não vai ganhar de ninguém. Então, o time titular é um mínimo de esperança. Mas eu entendo quem defenda poupar, até porque quando o próprio técnico do Vasco não vai à Argentina, e acho isso, mais uma vez digo, o menor dos problemas, e explicita nas suas coletivas de que a Sul-Americana não é prioridade, acho razoável. Então você colocar um time que não vai ganhar de ninguém, vai ser duro de ganhar, e priorizar com um time titular, como eu tenho falado aí a semana, dentro da mediocridade do futebol brasileiro, é um time medíocre. Bom sempre colocar, o medíocre não é o pensamento do ruim, é entre o bom e o ruim, é na média. Que a gente pode tentar alguma coisinha no Campeonato Brasileiro. Esse jogo de hoje reforça ainda mais a minha tese de que ou a direção do Vasco, no meio do ano, muda o patamar das suas contratações, muda o patamar dos seus atletas contratados, ou então a gente vai viver esse eterno Dia da Marmota. Viram aquele filme, Dia da Marmota? Era sempre a mesma coisa. A gente vai estar ali brigando no meio de tabela, porque a gente ganha do Palmeiras, líder do campeonato, mas a gente perde para o Mirassol, que é o lanterna. Como foi ano passado. A gente ganha do Cruzeiro, faz uma partida maravilhosa, ganha do Bahia e faz uma partida fantástica e joga pra cacete contra o Flamengo e toma porrada de todo mundo que tá lá embaixo. É a vida do Vasco nos últimos muitos anos, gente. Ou a gente se conforma com isso, e eu sei que é duro se conformar, eu não me conformo. Porque eu não consigo viver na mediocridade. A minha vida toda eu tentei pautar por fazer algo acima da média. Para fazer igual, eu não faço. Ou eu faço melhor, ou então eu abro mão de fazer. É mais fácil não disputar a Copa Sul-Americana, pô. Abre mão, ó, não quero disputar. Bota o Paysandu, bota o Remo, bota qualquer um. Ou o Vasco muda esse pensamento, ou então a gente vai continuar assim. Porque esse filme da Sul-Americana tem alguma diferença do ano passado? Nenhuma. Tem. Vocês lembram, ano passado a gente tomou de 4 do Puerto Cabrejo. E tem muito jogador que estava em campo hoje que estava lá no jogo, lá do Puerto Cabrejo. Lá daquele jogo lá que nós tomamos uma porrada. O jogo que a gente perdeu de 4-1 do time lá do Spinelli, Independente Del Valle, tem um monte de gente aí. Outra vergonha. Agora, a gente pode discutir a qualidade do elenco. Ok, e acho que esse é o principal. E começar a discutir treinadores, porque sempre no futebol você substitui o treinador. Pô, a gente já teve nesse 1 ano e meio aí 3 treinadores completamente diferentes. O Carille, o Fernando Diniz e o Renato. Cada um senta de um lado na mesa. Nenhum deles come perto, nenhum deles dialoga. São técnicos que têm filosofias completamente diferentes. Então, diante disso, a gente pode até discutir se o treinador é o culpado. Eu vejo o torcedor do Vasco fazer a crítica, e com todo respeito e com todo direito de xingar o Renato, mas acho que o Renato é o menos culpado, cara. O cara fez domingo 30 dias de trabalho e já deu a letra que Fernando Diniz e Fábio Carille não tiveram coragem de dar, e talvez seja esse o grande problema do Renato. E não estou defendendo, não, estou apenas dando uma justificativa, porque é muito estranho para um clube que substitui 13 jogadores, ou melhor, 13 treinadores nos últimos 5 anos, que não dê resultado. Que tenha trocado 50 técnicos nos últimos 10 anos e que não dê resultado. Os treinadores ajudam, os treinadores melhoram, os treinadores potencializam. Concordo? O Jean, hoje no intervalo, falou a verdade. A gente precisa entender como é que joga o Vasco do Renato. O Vasco do Renato, que tem jogadores normais dentro da média, da mediocridade do futebol brasileiro, talvez a grande característica seja, tem 3 volantes, e os volantes, estava lá durante a transmissão, o Brenner é o artilheiro do Vasco na temporada com 3 gols, ao lado do Thiago Mendes e do Barros. Então é uma característica, os 3 volantes fazem gol, pisam na área. É pouco? É muito pouco. Mas dentro da mediocridade do futebol brasileiro, a gente ganhou do Palmeiras, a gente virou em cima do 4º colocado, que é o Fluminense, a gente ganhou do Grêmio.
A gente empatou com o Cruzeiro jogando fora de casa. Mas é pouco para nós, porque a gente não está acostumado com isso. Então, a gente imputar ao juiz o resultado de hoje, não há dúvida. O árbitro da partida foi responsável diretamente pelo que aconteceu em campo hoje. Não. Agora, eu não sei se o fato do Vasco ter abdicado da Copa Sul-Americana e a Sul-Americana, estranhamente, resolver querer punir o Renato Portaluppi porque não foi ao jogo em Buenos Aires, se isso já não repercute. Porque a Conmebol é uma grande máfia, gente. A gente sabe disso. Os caras estão de saco cheio de time brasileiro ganhar a competição. Ano passado, a Sul-Americana foi o Lanús, pelo menos. Eles devem ter vibrado que o Atlético Mineiro não ganhou. Mas eu não sei, porque o árbitro da partida hoje literalmente destruiu o jogo. Mas destruiu o jogo. Não, tá bom, o árbitro pode até ter errado, pode não, ele errou na expulsão e coisa e tal, bababá, bababá, bababá. Pô, mas não pode o Vasco tomar um gol, o primeiro gol, o zagueiro indo disputar uma bola daquela, tal do Lucas Freitas, e não jogar o jogador chileno lá na arquibancada, lá do lado da Força Jovem. Jogava ele lá em cima, no último andar da arquibancada. Não existe o Cuesta fazer um pênalti daquele imbecil. Não existe o jogador do Vasco, o JP, arriscar ser expulso. Arriscou, ele arriscou. O árbitro errou, mas ele arriscou ser expulso. O problema todo é esse. Jogar em cima do árbitro também é muito fácil. E volto a dizer, pra mim, dos 22 jogos do Vasco da temporada, o pior jogo que eu vi. Jogo horroroso. Jogou uma pelada durante 90 minutos, 100 minutos, 100, um jogo horroroso, dos dois times. O time do Audax é horroroso, é feio que dói. E o do Vasco também, porra. Eu caso com qualquer um de vocês aqui, o Audax só vai ganhar esse jogo. Vai ganhar, mas nem do Barracas eles vão ganhar. Mas o Vasco é horroroso. O time suplente do Vasco, que pouco joga, mas aí eu boto um pouquinho a culpa no treinador e muito nos jogadores. O juiz prejudicou, expulsou mal o JP, expulsou mal o JP. Mas o JP foi menino, foi garoto? Jogo sul-americano, vai aprender, é do jogo. Foi injusta a expulsão. O cartão amarelo até pode ter sido. O jogo do primeiro cartão dele, o segundo foi uma sacanagem do árbitro. Uma sacanagem. Mas o zagueiro da seleção colombiana, o Cuesta, faz um pênalti absolutamente babaca. Absolutamente desnecessário. Foi pênalti, porra. E a culpa é do juiz? Pênalti idiota, completamente idiota. E o árbitro expulsa bem. Era o último homem, expulsa bem. A gente talvez tenha alguma dúvida que o futebol brasileiro é uma pantomima. Aqui vale tudo. É incrível, porque, por exemplo, o Gustavo lá, o Gonçalo Plata lá, pisa no cara e nem cartão amarelo tomou na Libertadores. Então a gente não leva mais a sério esse negócio de porque o juiz tal, porque aquilo. A gente não sabe como é que é isso, né? A gente sabe que são dois pesos, duas medidas, não vamos entrar nessa discussão. Até porque, volto a dizer, o árbitro condicionou a partida, mas não condicionou algumas variáveis que precisam ser faladas. Os jogadores que entram em campo no Vasco, os reservas que comprovam que poupar talvez seja uma bobagem realmente, eu passo a entender e compreender. Não querem nada com a Voz do Brasil, querem porra nenhuma com isso. O que é o Inestrosa? O Matheus França não entrou. Não vai entrar. Pra que tá no Vasco? Vai continuar pagando? Devolve logo, porra. O Mariano Inestrosa, sabe, não tá dando mais, dá um time, dá uma segurada, é um investimento, não é pra mandar embora, mas tem que fazer alguma coisa com esse rapaz. O Brenner fez o gol, mas uma falta de sangue, uma falta de vontade, uma falta de disposição. Alguns jogadores muito assim, sabe? O próprio Cuesta vai ser titular no sábado, eu tô apavorado dele jogar sábado contra o São Paulo. Parece que eles estão fazendo favor em jogar no Vasco. Eles não devem estar recebendo, deve estar tudo de graça, a favor, né? Caridade ao Vasco. Só pode ser o que esses caras pensam. Caiu muito esse jogador, chegou aqui com uma fama, né? Mas não tá jogando nada, não ganha uma bola, fica tomando olé dos caras, dá bote errado, fez um pênalti idiota. Então, assim, o elenco tem jogadores que podem eventualmente suprir a ausência dos titulares, mas para jogar junto, não dá. E eu fico preocupado com aquilo que o Vasco ainda tem, porque o Vasco ainda tem jogos esse ano, no mês de abril, e tem jogos em maio. Colocando mais uma vez, porque vem aí novamente, pela terceira temporada seguida,
a janela de correção. É o capítulo, mais um capítulo da série. O Vasco todo ano lança a série, a janela da recuperação, a janela da... né? Janela de correção. É janela de correção que fala. Então a gente sempre tem uma janela, não é para complementar, não. A gente tem uma janela para salvar a nossa busanfa, que está pendurada na brocha. Foi em 23, se a gente não contrata, a gente cai. Foi em 24, se a gente não contrata, a gente cai. Foi em 25, se a gente não contrata, a gente não vai a lugar nenhum. Então, gente, é complicado demais. Verdade. Tirar alguma coisa de positivo desse jogo hoje, que eu vou dizer, o resultado foi justo, em função do que vinha jogando o Audax, o time pobre do Audax, melhor do que o Vasco. Muito melhor do que o Vasco. Porque até a expulsão, o Audax pelo menos tinha um sisteminha ali de jogo. A parada com 25 minutos, o Vasco não tinha dado um chute no gol, o Audax tinha dado 4 toscos, é verdade, bola saindo na bandeirinha de escanteio, por cima da trave, mas deu. Tinha mais chance. Será que ele... O problema é que os técnicos brasileiros ainda não perceberam que esse esquema que os sul-americanos fazem quando vêm jogar aqui no Brasil já tá manjado, é o mesmo roteiro. Eles vêm, ficam fechadinho, cozinhando o jogo, o tempo todo cozinhando, enervando os jogadores brasileiros. O Vasco hoje pegava na bola para tentar puxar o contra-ataque. Eles faziam aquela faltinha técnica. O time do Vasco deixando eles ficarem com a bola ao invés de marcar, cometer as mesmas faltas. E eles vão cozinhando, vão enervando. A torcida vai ficando chateada, gritando, cobrando. Aí no segundo tempo eles soltam o time, aí vão lá, um cascudinho, ganhar o jogo com uma bolinha. Isso aí já é mais velho que o meu pai. Então, mas não adianta. Todo jogo sul-americano contra brasileiro é a mesma coisa. E os técnicos brasileiros ainda não aprenderam isso. Sentimento na televisão, o Vasco vai tomar um gol desses caras. Em compensação, o Vasco não vai fazer gol nesses caras, porque não vai chegar nunca. Não tem como, cara. Então, uma atuação medíocre de jogadores, alguns muito mal, alguns sem nenhum interesse, que precisam ser recondicionados e precisam de alguma maneira ser cobrados, ou então até precisa se pensar no que vai fazer, e que obriga a colocar os titulares, que já não são espetaculares, mas são bons, como o Thiago Mendes, por exemplo, precisou entrar hoje, como o Andrés Gomes precisou entrar hoje, o Paulo Henrique, que pelo menos, e eu vou dizer, as duas coisas boas do jogo de hoje, foi o Paulo Henrique voltar a correr. Eu pensei que o Paulo Henrique tivesse com algum problema de perna amarrada ou algum problema de... Não, hoje ele meteu na frente, foi à frente. Eu queria que ele fizesse isso sempre. Hoje eu vi o velho Paulo Henrique. Até nos erros, mas pelo menos disposto, correndo atrás. E eu não sou nenhum pitoniza, mas eu vejo futebol um pouquinho. Em 2024, o melhor jogador do Vasco foi o Adson. Porra. Eu falo isso aqui sem nenhum medo de errar. A lesão... E por que o Renato não coloca o Adson, meu Deus? Isso nem, não dá pra entender. O Adson prejudicou o trabalho do Rafael Paiva. E o Adson hoje, em 5 minutos, jogou mais do que todos esses borra-bostas que resolveram vestir a camisa do Vasco hoje e passar essa vergonha de perder para um time semi-amador de um futebol que nem a Copa do Mundo vai, que é o Chile. O Adson deu carrinho, o Adson driblou um, o Adson driblou dois, o Adson tentou, e o Adson não joga. Ah, o Adson é um craque, Flávio Dias, não. Mas é bom jogador. Faz o jogo ser diferente. Masca a bola. Faz o jogo ficar no pé do Vasco. Tem vontade. E o Vasco com 9 homens no final do jogo estava jogando melhor. Porque tinha um jogador que pegava a bola e não ficava nesta porra louquice de sair correndo com ela. Coisa de Marino. Coisa de JP. De Piton. O Vasco tomou um gol de pelada. O contra-ataque é um negócio assim absurdo. De um time que não volta. É inacreditável. São 2 jogadores que saem para matar a jogada do lado de fora. Faz a falta, gente. Lucas Freitas, zagueiro que sai da área, tem que matar fazer a jogada, falta, tem que decidir. porra. Porque senão você vai tomar nas costas aqui, ó. Bundinha vai estar de fora, parceiro. Hugo Moura, chega, mata. O cara driblou, cruzou nas costas do Cuesta. O cara veio de cabeça e meteu. Gol de pelada, porque não voltou ninguém. Você vê a câmera aberta, não chega ninguém. Vem 2 caras dos caras correndo, o Cuesta único, e eu fiquei olhando. Vai vir alguém? Vai vir alguém? Não chegou ninguém.
Seu Piton deu um chute de meia tigela na entrada da grande área que puxou o contra-ataque. Ficou. Será que caiu duro lá atrás? Não sei. Cadê o time que não volta? Pô, mas era uma distância grande. Pô, mas os caras chegaram. Por que a gente não chegou? Então a gente, com 1 a menos, toma um gol de contra-ataque. Desculpe. É erro do Renato, sim. Mas é muito erro desses jogadores. Então, ou no meio do ano, a gente usa de novo a terceira temporada, que é a janela de correção. A janela. Abram as portas da esperança. Ressuscitem Silvio Santos, porque não dá não. Mas eu vou corroborar com o meu amigo Emerson Rocha. Eu acho que para jogar com esse time que não vai ganhar de ninguém, bota o time titular. Só que agora, como a Sul-Americana também já está indo para o brejo, e deve ter gente rezando, dando graças a Deus no Vasco quanto a isso, só que é uma desonra para um clube que não tem nada, que tinha que brigar por um título, não sei. Vai continuar os reservas, para a gente dia 30 aqui jogar contra o Olímpia. Porque se jogar esse time aí contra o Olímpia, com essa galerinha que começou o jogo hoje, a gente não vai ganhar de ninguém, não. Pedrinho, Felipe, Admar, abram o olho. As janelas últimas têm sido boas de composição de elenco. Nós temos um time na média. Ou a gente pula e traz alguém para sair da média, ou então, ó, vai rolar não, hein? Então, rapaziada, o que vocês acharam aí da análise do Flávio Dias depois dessa derrota, como eu falei, patética do Vasco? Gostei da declaração, tô reagindo aqui ao vivo aqui, ainda não tinha nem visto como foi, né? Como eu falei no começo do vídeo, acabei de chegar de São Januário, é revoltante, né? 13 mil, quase 14 mil torcedores numa terça-feira, a maioria tendo que trabalhar amanhã, meia-noite, e a gente tendo que passar por mais uma vergonha dentro do nosso estádio, dentro do nosso caldeirão. Como eu falei, essa tática dos times sul-americanos já é velha. Eles vêm para cozinhar o jogo e viver ali de uma bolinha. Hoje, o Audax italiano viveu de duas porque teve que virar o jogo. Infelizmente, mais uma derrota. Espero que sábado contra o São Paulo essa vitória possa vir, porque já tá ficando chato esse negócio de poupar para ganhar no Brasileiro e no final não ganhamos como contra o Remo. Deixa aqui seu comentário, o que vocês acharam aí da análise do Flávio Dias, se concordam com a maioria do que ele falou, como eu concordo. Seu comentário é importante, seu like para ajudar a divulgar esse corte, seu hype também vai ajudar nessa questão. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para receber os nossos vídeos futuros. E é como eu sempre digo, o Vasco não se explica, o Vasco se sente. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!